Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estou aqui para, junto com os irmãos, estudar um texto chamado Constrangidos pela Presença de Deus. Esse texto foi escrito pela irmã Daniela Soares para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. O objetivo do Manancial é inspirar, exortar e edificar na nossa vida espiritual. E ele é escrito baseado na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, como eu gosto sempre de deixar bem claro, eu não escrevi uma linha do que nós vamos estudar. Quem escreveu foi a irmã Daniela Soares. Então, o que eu vou fazer? Vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isso esclarecido, vamos orar pedindo ao Senhor que mostre aquilo que nós precisamos aprender. Jesus amado, nós agradecemos o privilégio de estarmos aqui. Obrigada, Senhor, pela liberdade de poder usar a sua palavra, manusear a Bíblia. Obrigada, Jesus, que a gente possa realmente aprender de Ti. Ensina-nos, que tenhamos corações dispostos a aprender. É em Teu nome que oramos. Amém. Então, irmãos, a nossa porção bíblica está em Isaías, capítulo 6, 7 versículos, de 1 a 7. E diz assim, ó: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado num trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: Estou perdido, é o meu fim, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou em meus lábios com a brasa e disse: Veja, essa brasa tocou os seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Amém? Até o 7. O nosso texto chama Constrangidos pela Presença de Deus. E o versículo escolhido pela Daniela Soares é: Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo num povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, que é o versículo 5, né? Ora, Isaías, assim que viu o Senhor, quando ele contemplou a sua grandeza, quando ele viu, ele sentiu o poder de Deus, aí ele viu como ele era miserável, como ele não era nada diante da grandeza do Senhor. Porque a presença de Deus deixou ele constrangido, porque ele olhou para si mesmo e viu que diante de Deus ele não era nada. Então ele falou: meu, e agora? Ai de mim, eu tô perdido. Então, para que o Senhor nos use, irmãos, é importante que a gente tenha que ter isso em mente. Assim como Isaías, nós também temos que contemplar a grandeza de Deus e o seu poder. Nós temos que ser tocados por Ele e purificados por Ele. Hoje, nós temos Jesus Cristo para nos purificar de todo pecado. Então, se a gente confessar os nossos pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, dentro desse processo que a gente vai experimentando de arrependimento, de perdão, para a gente poder ser enviado para uma obra especial, a gente tem que passar por esse quebrantamento, por essa purificação. Precisamos que o Senhor nos toque de um modo muito, muito, muito especial. Para quê? Para que Ele coloque cada coisa no seu lugar. E como diz lá em João 15:2, vou ler para os irmãos. Diz assim, ó: Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, Deus vai colocar tudo no lugar. Ele vai podar
até que o ramo dê fruto. Para quê? Para que dê mais e mais fruto. O Senhor está atento na sua plantação, né? Então só vive essa purificação, esse perdão, esse quebrantamento, quem deixa o Senhor sondar o coração, mostrar o caminho mal, né? Pedir ao Senhor, olha, eu estou arrependido. Falar como Davi, vê se em mim tem algum mau caminho, né? Então nós temos que pedir para o Senhor olhar para o nosso interior. E a irmã Daniela Soares disse uma coisa que ela escutou numa pregação que eu acho que é bem interessante. Ela disse assim, que quem é bom de argumento não é bom de arrependimento, né? Porque a gente fica dando desculpas, argumentando, dando justificativa, tentando passar um pano, né? Como se diz, e tentando esconder, guardar pra gente aqueles pecados que são de estimação, que a gente acha que nem são tão importantes, né? Mas isso é lamentável, porque acaba nos distanciando de Deus. Diante de Deus, qualquer argumento cai. E a gente tem que confessar, né? Toda a verdade. Aí Deus vem e faz como fez com Isaías. Toca a gente, né? Toca com o seu amor, com a sua verdade, com a sua redenção. E pelo poder da graça, Ele vai tornando a gente puro e apto para seguir na presença de Deus. E aí sim, a gente pode ser usado por Ele, ser instrumento nas mãos de Deus, um vaso que realmente Ele possa encher. Então, quem deseja ficar disponível para Deus, em qualquer que seja o serviço, precisa primeiro viver essa etapa, confessar os seus pecados ao Senhor, um arrependimento total, reconhecer quem é diante da grandeza de Deus. Só assim, só desse jeito, você, eu, cada um de nós vai estar posicionado no lugar certo para ser tocado pela brasa viva. Amém? Nosso manancial diz assim, ó: posicione-se no lugar de arrependimento para ser purificado, e só então você será usado por Deus. Amém? Agora eu vou terminar dizendo que o abraço é um encontro de dois corações. Ele só não dá certo em reunião de urso, mas para nós que temos certeza que a grandeza, a presença de Deus nos constrange, o abraço é possível e necessário. Quero lembrá-los também do Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Bem, agora sim, eu me despeço com a palavra de ordem, que é confia no Senhor.